A Prefeitura Municipal de Extrema, através da Secretaria de Cultura, desde 2017, desenvolve um trabalho de valorização da história de Extrema. Desde então, diversas ações foram desenvolvidas visando produzir pesquisas sobre temas e períodos da história local. Além disso, buscou-se, através do Acervo Digital Regional de Extrema, reunir, digitalizar e disponibilizar à população documentos, fotografias, vídeos e outros itens importantes para a história local. Dentre os materiais recebidos, através de doação, destacamos presentemente uma série de vídeos do projeto Memórias de uma Cidade. Trata-se de conteúdos produzidos a partir de 1986, que contém entrevistas com cidadãos que tiveram importância na história de Extrema, tais como o senhor Romualdo Alves Martins, ex-prefeito, o senhor Olinto Soares, ex-prefeito, o senhor Valdomiro Antônio da Silva, ex-vereador, o senhor Antônio Basaglia e o senhor Nicolino Pó. A exibição dos vídeos dessa série objetiva valorizar a memória dos moradores de Extrema. A Prefeitura Municipal de Extrema agradece ao senhor José Maria dos Santos, conhecido como Kojak, proprietário da empresa FK Vídeos, responsável pela gravação desses conteúdos, que gentilmente cedeu com cópia dos referidos vídeos ao arquivo da Secretaria Municipal de Cultura. Um agradecimento especial também é dirigido aos senhores Alcebiades Alves Almeida, Alfredo Brito da Cunha, José Célio Simões, em memória, e Sebastião Gomes Pinto, em memória, que atuaram na idealização desse projeto junto à empresa FK Vídeos. O presente vídeo contém uma entrevista realizada com o saudoso senhor Valdomiro Antônio da Silva, que foi vereador por mais de 20 anos e delegado de polícia por mais de uma década. Neste vídeo, o referido senhor relata um pouco da sua experiência como vereador e como delegado, com destaque para questões relacionadas aos conflitos de jurisdição verificados entre os povoados que atualmente correspondem aos municípios de Extrema e Vargem. Além disso, o senhor Valdomiro Antônio da Silva aborda aspectos dos esforços empreendidos pela comunidade extremense em prol da construção do ginásio de Extrema, atual Escola Estadual Alfredo Olivotti, obra em que atuou ativamente, inclusive com a doação de um terreno, como pode ser visto no referido vídeo. Fiquem agora com a entrevista realizada com o senhor Valdomiro Antônio da Silva.
estamos aqui na casa, no quintal, na casa do senhor Valdomiro Antônio da Silva, muito conhecido como uma das figuras mais ilustres da história de Extrema, e prosseguindo no trabalho de pesquisa sobre dados relacionados com a história de Extrema, para que esses dados sejam passados à posteridade e a gente tenha condições de evitar que muita coisa importante se perca. Então o Fredo Brito, o Benê, o Kojak, a Roseli, o Zé Célio e eu, nós formamos um grupo que está interessado nisso. Nos reunimos e nos propusemos a esse trabalho. Estamos empenhados nisso. Então, como eu tenho o costume de chamar, porque na realidade é meu tio, de segundo grau, né? Tio segundo, tio avô, é isso que é assim que se diz, né, tio? Então, para que eu fique bem à vontade, eu vou usar tio Valdomiro. Aí não vai nenhuma pretensão de exaltação, né? Não quero para mim um reconhecimento, um mérito por consanguinidade, já que eu não tenho nenhum. Mas é só para simplificar, porque o costume acaba fazendo parte da gente. Então, tio Valdomiro, é o seguinte, eu e o Fredo vamos tentar fazer algumas colocações, fazer algumas perguntas, o senhor vai responder na medida que o senhor puder. Perfeitamente. E vamos então, sem mais delongas, ao que realmente interessa. A gente perguntaria ao senhor inicialmente a data do nascimento do senhor. Chegamos lá. Primeiramente eu quero demonstrar minha gratidão pela apreço que estão me dando em atender essa entrevista, da qual, como administração da Extrema, da qual fiz parte de diversos. Meus agradecimentos pela mínima gentileza dos senhores organizadores, faço a minha efusiva saudação, formulando voto de que esse trabalho, que é um belíssimo trabalho, que de há muito tempo eu já tenho desejado que isso acontecesse, mas que continue sempre com bastante boa vontade, e pondo de lado algumas urgências que se encontraram no caminho, para que chegue ao ponto culminante desse empreendimento que os senhores estão dignamente desempenhando. Pouco tenho a dizer de minha vida, eu sempre fui um homem humilde e nada tenho de grandeza e que possa ilustrar a minha personalidade. Aí a gente é obrigado a dizer que o senhor não é apoiado nisso. Acho que é o pensamento unânime. Nós acreditamos de forma diferente. Quanto à sua pergunta que fala sobre a minha idade, eu quero dizer o seguinte: eu sou filho de Extrema. Meu bisavô foi Pedro Manuel da Silva, meu pai Pedro Silva, e nasci em Extrema. Minha mãe Virgínia Maria da Conceição. Nasci aqui em Extrema no dia 5 de maio de 1905. Mas a minha vida não tive, a minha infância não teve escola, porque não existia escola. E eu tive que sair de Extrema para aprender alguma coisa para a minha sobrevivência em lugares estranhos e em amigos que me deram acolhida. Eu transferi de Extrema em 1905 e regressei em 1934. Em 1934
quando cheguei aqui em Extrema, era aquela Extrema fria e calma, era um bairrinho pequeno sem movimento. E ventava naquela época, seu Valdemir? Ventava. O vento era maior do que agora. Mas, nesse espaço de tempo que eu estive fora, eu residi em Joanópolis uma temporada, onde exerci alguns cargos lá. Como foi o cargo de delegado de polícia em Joanópolis, presidente do clube, presidente da Santa Casa Misericórdia, eles têm hoje a Santa Casa Misericórdia de Joanópolis. E depois eu regressei aqui para Extrema, onde vim tentar nova vida aqui, no meu ranchinho, no meu ninho aqui de Extrema. E nessa fase fui também convidado para exercer o cargo de delegado de polícia, como já exerci em Joanópolis, vim prestar também meu auxílio aqui, a convite dos meus amigos, que eram o Coronel Teófilo e Dona Ricardina e Major Almeida. Então fui nomeado delegado de polícia em Extrema. Depois, com a reviravolta política, que é então dominada pelo Coronel Teófilo, e depois passado para o seu Alfredo de Voto. Aconteceu que nessa fase aí eu fui exonerado do cargo de delegado de polícia. Fiquei mais ou menos uns 8 meses, 6 a 8 meses, sem exercer cargo nenhum. Depois então fui convidado para ser juiz de paz. Aceitei o cargo e fiquei como juiz de paz. Depois, no cargo de juiz de paz, eu passei fui eleito vereador. E de vereador exerci a minha vereança na Câmara Municipal de Extrema, num período de aproximadamente, são 24 anos que exerci de vereança, se não me engano. E 22 anos consecutivamente fui presidente da Câmara, sempre eleito e reeleito. Até existe uma passagem que testemunha está presente pode dizer se era verdade. Eu já não queria mais, achava que era muitas vezes ser presidente da Câmara. Eu pedi licença e saí de Extrema nas vésperas, antes do pleito da mesa de Extrema. Né? Eu não queria ser nomeado, não queria ser eleito. Eu estava fugindo, eu estava cansado e para evitar mesmo a maledicência do povo. Então eu saí, viajei. E quando eu viajei, encontrei a notícia de que o meu amigo Romualdo Alves Martins pediu a palavra lá e prestou uma homenagem, me elegendo. Paulo Romero me elegendo outra vez presidente da Câmara. É isso, senhor Romualdo? Não teve jeito de escapar, então. Mas lembra-se disso? Lembro, sim. Pois é. E fiquei então na presidência da Câmara mais ou menos vários tempos. E de lá. Você ficou 25 anos como presidente da Câmara? De lá para cá, fui eleito e... Quer dizer que o senhor prestou assim, um serviço público relevante aqui, porque é quase inédito. Aliás, deve ser inédito isso no país inteiro. Eu prestei serviço público aqui em Extrema, tudo grátis, não houve remuneração. O cargo de delegado de polícia foi grátis. Eu exerci num espaço de 3 anos ou 4. Depois fui nomeado juiz de paz, também foi grátis. O serviço não era remunerado. Como vereador não era remunerado também, não recebia nada também. E como presidente de Câmara, muito menos, também não recebia nada. De modo que eu prestei um serviço extremo, aproximadamente uns
de 35 anos para cima, mais ou menos, sem receber. Ah, mas isso era só o senhor que fazia, que não que essa atitude era só do senhor, de não receber nada, ou todos não recebiam? Todos não recebiam. Não recebiam. Quer dizer que havia um espírito de colaboração, de respeito ao dinheiro público, essa coisa toda. Recebia despesas, coisas ínfimas, né? Certo, é o reembolso, né, de alguma despesa, eu acho que isso é normal. Essa é uma parte da minha vida até Então, essa data agora, enquanto nós estamos vivos aqui. Nós vamos tentar agora alguns outros dados. Foi magnífica essa exposição que o senhor fez, a passagem do senhor como homem público aqui em Extrema, Extrema e também em Joanópolis. Né? Isso aí é lógico que é uma satisfação para a gente saber que houve pessoas desprendidas como o senhor. Porque hoje o que a gente vê é exatamente o contrário. O vereador parece que ganha 7 mil cruzados por mês. Em Joanópolis, quando exercia o cargo de delegado de polícia, também não se ganhava nada, não era cargo de confiança. Foi nessa época existia em Joanópolis um jornal. Existia em Joanópolis um jornal, então eu com um amigo lá compramos o jornal, também existia a função de jornalista, né? De Joanópolis uns tempos. O senhor foi sempre um homem voltado para os interesses públicos mesmo. Sempre foi adquirido o jornal lá e depois acabou o jornal, não sei mais como foi. Bom, agora... daí de Joanópolis vim aqui para Extrema. Logo depois que cheguei aqui em Extrema, eu fui convidado também para representante do jornal O Estado de São Paulo, onde exercia a profissão de agente do Estado de São Paulo no espaço de 42 anos. Quer dizer que dava para o senhor se aposentar como se existisse a possibilidade, né? Como vereador, presidente da Câmara, jornalista e comerciante. O senhor teria 4 ou 5 aposentadorias. Mas tem um fato muito importante que eu gostaria de levantar aqui agora. E especialmente porque está presente aqui o senhor Romualdo. Na ocasião em que nós fizemos a entrevista com ele, algumas coisas ficaram bem claras. Que ele foi também um sujeito que se doou, né? Deu uma parcela de sacrifício, se desprendeu, inclusive do patrimônio que tinha em favor de obras, de interesse social, de acontecimentos importantes aqui em Extrema. Então, a cota de sacrifício pessoal, né? A custa mesmo da diminuição do patrimônio. Então, é lógico que a gente não esqueceria de levantar agora aqui a questão do terreno do ginásio, de toda aquela quadra que foi o senhor que doou para a construção do ginásio. Foi assim? Perfeitamente. O senhor sabe avaliar aquilo em preços atuais hoje? Dar uma avaliação? Eu não sei, não posso avaliar, porque quando eu resolvi fazer a doação, eu fiz uma circunstância que foi demonstrado mesmo o verdadeiro espírito de patriotismo que eu e a minha família tínhamos e temos até hoje por Extrema, né? Isso todo sacrifício para nós nunca foi, não foi em vão. Todo sacrifício que nós fizemos foi objetivando o bem-estar de Extrema e a felicidade de Extrema. Pois que eu sempre tinha espécie de um recalque de Extrema não aparecer, não se via Extrema. Quando vinha de Camanducaia não se via Extrema, quando vinha de Bragança não se via Extrema. Extrema ficava escondido entre o mato e as montanhas. Eu tinha, mas por que Extrema não vai assim? Precisamos progredir Extrema. E nesse inteirinho surgiu o ginásio. Surgiu aí o ginásio. Mas não podia fazer o ginásio porque não tinha não existia, não tinha terreno.
Então eu me prontifiquei. Se a coisa do terreno não era causa, nós podíamos fazer. Se no meu terreno coubesse o ginásio, podíamos escolher onde quer que fosse, que eu daria a quantidade adequada que fosse necessária. E assim foi feito. Um dia eu recebi os amigos. Pois é, então eu vou fazer mais ou menos aqui, por senhor, um cálculo assim, bem por baixo, né, aproximado, uma avaliação. Aquilo lá valeria hoje seguramente 60 por 60, daria 3.600 metros, daria 12 lotes a mais ou menos 100 mil cruzado lote. O senhor doou então para a Extrema um valor de aproximadamente 1.200.000 cruzados. Então essa é como se a gente fosse fazer hoje uma reavaliação do terreno que também acabou ficando para a prefeitura por doação do seu Romualdo, que foi onde se tentou construir o cinema, que afinal acabou ficando para a prefeitura, ele tendo colaborado com a doação do terreno, que afinal de contas acabou. E hoje, onde a prefeitura nova está localizada, segundo nós apuramos, metade dela é em cima de um terreno doado por ele, que na época valia 12 contos de réis, não é isso, senhor? 12 pontos. Então, agora nós, se fôssemos fazer a conta hoje exata de quanto vale, então valeria, obviamente, aqui naquela posição, pelo menos uns 400 mil também, né? Ou uns 250 mil cruzados, daí de 250 a 400. Senhor Domiro, esse espírito existia entre todos os homens públicos, sempre existiu aqui em Extrema, ou houve um lado que... Sebastião, existe aí em toda a administração, existe sempre um número de bens intencionados e outros mal intencionados, alguns calmos e outros exaltados, né? Certo. E existe sempre essa, em toda a administração, em todos os negócios, hoje é assim. Mas quando se falou de construir e não tinha onde construir, que eu falei que fazia, se coubesse dentro do meu terreno, eu daria de muito bom gosto o terreno necessário para construir o ginásio. Então, antes de chegar a essa parte de eu dar essa resposta para os meus interlocutores, eu conversei com a minha família, com a minha mulher e os meus filhos. Minha mulher e meus filhos, o Gerardo, o Sebastião, o Carlito, o José e a Rita, foram unânimes em concordar comigo, porque achava que aquilo era um dever que eu devia fazer mesmo aquilo, que eu não podia ficar sem um ginásio. Tanto que eles precisavam, o Carlito e o Tião e o Gerardo, precisavam sair fora de Extrema para estudar, porque não tinha, né? Então esse ginásio serviria para eles terminarem o estudo e servia para meus netos e bisnetos, como eu estou usufruindo hoje com netos e bisnetos, naquele chão que nós demos de bom coração. Mas não foi uma coisa minha, não foi digo para mim sozinho. A glória que tem lá, eu indico para a minha família. Eles foram muito gentis em concordar comigo em fazer a doação. Então, pegou um conhecimento das pessoas encarregadas e fizeram a doação. Fora o senhor e o senhor Romualdo, o senhor se lembra mais de alguém que tivesse feito esse tipo de contribuição a bem do serviço público, da causa pública aqui em Extrema, quer dizer, que tivesse dado uma cota de sacrifício do seu próprio patrimônio em benefício, assim, de uma forma significativa, numa quantia consideravelmente alta, né? O senhor se lembra de mais alguém que tivesse feito isso? Bom, existem diversos aí, gente, no sítio, na roça, muitas escolas que foram construídas em terrenos doados para... Sim, mas aí não eram homens públicos que doavam esse terreno, eram pessoas lá da roça, né, da zona rural, que querendo uma escola, então doavam. Eu quero saber do senhor, se o senhor sabe de alguém que nas mesmas condições de homem público, como o senhor Romualdo, deram parcela do seu patrimônio em benefício da causa pública e das coisas de interesse social aqui em Extrema. Acho que me lembro de momento,
Não tem, né? Não. Nós sabemos que não tem. A pergunta é só para confirmar, viu, tio Valdir? Agora, vamos então procurar fatos interessantes ligados à vida de Extrema, a partir assim O senhor voltou para cá em 34, mas naturalmente o senhor tem, inclusive o senhor tem uma história contada pelo Major Almeida, a história de Extrema, né, que ela abrange um período, pelo que eu vi, de 1836 para cá, né, Fred? Uma coisa mais ou menos assim. Até 1920. O senhor interessado, 1920? O senhor interessado, como sempre foi, na causa de Extrema, naturalmente o senhor teve informações, o que se passou antes do senhor, inclusive, antes do senhor ter nascido. Então. E o senhor, naturalmente, deve conhecer alguma coisa sobre a vida de Coronel Simeão, o Coronel Teófilo, o senhor conviveu com ele, é fácil. Do Coronel Simeão, os padres, não é? A história relacionada aqui com a igreja. Nós temos aqui uns fatos interessantes, por exemplo, como o tal do Barreiral dos Coronéis. Existia isso aqui, tio Valdomiro? Existiu. Onde era? Existiu aqui. Essa é uma história que é a seguinte. Extrema, pela data das histórias que temos aí, foi instalado mais ou menos em 790, 700 mais ou menos. Mas em 1700, não acho que diz na história de 1700, que ela foi, pelo que sabe mais ou menos, que ela foi fundada, foi a época em que foi feita a doação do patrimônio aqui pelo Zé Carlos, que construiu as igrejas. Construiu a igreja, depois a igreja construiu umas casinhas foram aumentando e até que passou a vila, de vila a cidade, né? Esse período que eu sei mais ou menos, que eu vi contar antigamente pelos meus estudantes, existem algumas coisas que ainda me lembro ainda, né? Por exemplo, o Coronel Simeão era deputado estadual. O Coronel Simeão exerceu o cargo de deputado estadual e foi em consequência foi influência do coronel, do Dr. Moreira Brandão Castelo Branco, que era juiz de direito de Camanducaia. Então, deu-se a oportunidade de eleger um deputado, e foi eleito então o Coronel Simeão. O Coronel Simeão foi lá para Belo Horizonte, exercendo o mandato, e de lá ele idealizou a fazer uma fazenda aqui, a fazenda do Campo Prático. Não sei se você conhece, eu ouvi falar daqui, que é o Campo Prático. Então ele conseguiu do governo uma quantidade de material muito grande, né? Arado, de maquinário e verbas para fazer a fazenda João Pinheiro, que é o Campo Prático, né? E veio para lá e veio aquele material, aquelas maquinárias, e construiu lá o Campo Prático. Mas como era muito pequeno, sobrava tempo, ele também plantou um pouco para ele aí, assim, mas fez o pagrar. Onde estava o sítio do Nerso ali, plantava uva, plantava quantidade grande de uva, de frutas, de outras frutas, e cana, tinha engenho de fazia pinga, fazia vinho, até aliás um vinho, fazia muito bom o vinho dele, era gostoso. Isso foi a história do Coronel Simeão. Ele aproveitou uma oportunidade, porque estava sobrando maquinário, estava sobrando tempo lá do Campo Prático, ele aproveitou a oportunidade de vir para cá, né? Agora o senhor falou uma coisa que é muito interessante. Então, o Campo Prático, né? Seria Fazenda João Pinheiro, o nome. Porque existe o Instituto João Pinheiro de Belo Horizonte, né? Então isso é bom a gente relacionar essa coisa, porque quando veio foi conhecido João Pinheiro, foi quando houve uma troca de administrador da fazenda lá do Campo Prático,
que tomou conta foi o Pedro Borges de Almeida, um senhor que veio de lá da Escola Agrícola de Viçosa, se não me engano, né? E veio aí e assumiu a direção e ficou com o nome de escola, como é que é? Fazenda João Pinheiro. Era um campo experimental? Né? Campo Experimental João Pinheiro, exatamente. É isso. Então, e depois esse material foi rodando aí, caindo nos pós barrocas, foi-se embora e até desapareceram, não sei o que fiz a mão. Isso foi lá mais ou menos pelos anos de 1900, que eu era pequeno, 1912, 10 a 15 mais ou menos. as máquinas desapareceram. Acabaram nada. Bom, agora o Fredo tem alguma pergunta? Viu, seu Valdomiro? Nessa época que o senhor esteve em Joanópolis, onde exerceu o cargo também de delegado, o senhor acompanhava a política de extrema, quer dizer, sabia do que se acontecia na política extrema. Sempre. Sabia do pessoal aqui. Sempre estava aqui, nunca descuidava, sempre estava aqui dando meus palpites também. E o senhor vinha de Joanópolis para a extrema, o senhor vinha por onde? Qual o caminho que o senhor usava? O caminho que ele solta. Caminho de Salto? Salto, Poço. Era Poço, com motorizado. E a cavalo tinha aqui os atalhos aqui dos Ford. O senhor também parece que exerceu alguma função lá no distrito de Vargem, né? Aí sim, foi delegado de polícia de Vargem, que Vargem pertencia aqui, então a minha jurisdição ia até Vargem. E Vargem aconteceu na minha jurisdição, que esteve lá, eu consegui, tinha um cunhado que fazia parte na política lá, e muito meu amigo, e eu consegui então com ele acalmar as partes, existia brigazinha lá, toda hora existia briga. Então aconteceu um fato interessante. Eu recebi o aviso que haviam arrombado a igreja de Santo Antônio de Vargem, né? E a igreja fica justamente, está lá até hoje, né? Fica justamente na divisa, uma parte de Minas e parte de São Paulo, né? Então eu vou lá saber como é que foi lá, para ser alto e tomar as providências necessárias. Cheguei lá, levaram lá, o arrombamento tinha sido pelo lado de Minas. E arrebentaram a porta do outro lado para São Paulo. Então entrou de um lado e saiu por outro, né? Ficou assim. Só também o delegado de Bragança vinha lá também, para autoridade. Então chamei o delegado de Bragança, o delegado veio lá e nós brincando, passamos, etc. Falei assim, olha delegado, vamos fazer um acordo entre nós aí, assim. Qual é que é, seu Valdomiro? O acordo é o seguinte, aqui estou cansado, brigam aqui, puxam faca, dão facada e brigam aqui. O paulista vai do lado de Minas, vai lá, briga e corre para cá, a polícia de Minas não pode prender. Né? O de cá vai para lá também, faz a mesma coisa, não pode prender, não há corretivo. E fica uma coisa esquisita, né? Vamos fazer um acordo. Qual é a acordo que você quer? Olha, entre nós dois, eu vou estender a sua jurisdição até a extrema. E o senhor também me deixa minha jurisdição ir até a estação. Já tem a estação no estado de Ferrovares, né? E lá que ficava, que acordava os bandidos que vinham lá fazer arruaça e toda noite tinha lugar. Aí disse, perfeitamente, tá bem. Então, soltamos a notícia lá. O Valdomiro pode entrar até aqui na estação de Vargem para prender e corrigir quem quer que seja. E o delegado Bragança pode ir até extremo, onde eu olhei até extremo. E ficou assim e com isso, serenou. Não, porque a bateria do videocassete aí, ela é limitada. Tudo bem. Então eu perguntaria ao senhor assim, se naquela época, Extrema era uma cidade que vivia sob pressão
se havia assim uma espontaneidade no povo, se havia realmente liberdade, ou se o que prevalecia era a força dos políticos, dos mandatários, dos maiores aqui em termos de poder econômico, político, social, etc. Se o senhor tem alguma coisa a contar para a gente a esse respeito? O Extremo sempre foi uma cidade pacata e sempre existiu boas amizades entre os dirigentes e os munícipes, né? Sempre existiu sempre houve compreensão entre ambas as partes, né? E demais que surgia às vezes em épocas assim, de eleição, as políticas, né? Mas sem consequência, né? Essa pergunta eu gostaria que ela fosse. Vai tocar a fita lá. Que ela fosse pensada, né, como relacionada com uma época já bem mais para trás, de 1910 a 1920. Havia uma força muito forte do coronelato, vamos dizer assim, aqui em Extremo ou não? Existia, a política existia o chefe político, ele era ouvido em tudo, né? Ele tinha, a atuação dele era geral, e todos obedecendo às ordens dele, sempre. Mas era uma obediência assim quase que cega, ou alguém se aventurava de vez em quando a se opor a uma determinação, uma ordem, uma orientação? Isso não. Não, né? Não, falou, tá falado. Falou, tá falado. Ninguém fazia nada também demais. Não, e quando chegava lá falar com o Eutiópolis, ele já sabia o que eu ia dizer, né? Porque se fosse uma coisa que ele não podia fazer, ele já não ia, porque ele não deixava fazer mesmo, né? Podia. Então, tio, agora eu quero, para ficar gravado em tape, para a posteridade, eu quero que o senhor dê uma mensagem. A mocidade de Extrema, aqueles que hoje estão trabalhando na construção do município, e para que, enfim, façam aquilo que o senhor entende seja o melhor para a nossa cidade. A mocidade de Extrema, quem quer dirigir agora, é uma das partes que muito me interessou desde os primórdios tempos de escola. Eu sempre tive um apreço muito elevado e merecido, aliás, para os estudantes e para que Extremo pudesse projetar-se num ambiente um ambiente de estudo e compreensão. Extrema, eu sempre disse que o meu maior desejo era que Extremo crescesse e crescesse de uma maneira como está crescendo. Então, ainda outra coisa que quero dizer sobre a pergunta é se nós que recebemos ou ganhamos algum lucro. O lucro que eu tenho todo dia, quando venho de Bragança, é parar mais em frente à fábrica lá, a brasileira, e ver o crescimento de Extrema, que é uma verdadeira beleza, que está crescendo muito. Então, eu apelo para as crianças, para a juventude de Extrema, para que continuem a colaborar com a administração e cada um dê a sua parcela de boa vontade para que Extrema continue sempre em franco progresso, para que Extrema venha a ser aquela Extrema que nós sempre desejamos. A todos os estudantes de Extrema, eu levanto essa minha mensagem. Que Deus abençoe todos os estudantes de Extrema e que sobre eles caia a bênção de Deus, para que seja fácil a sua missão de aprendiz de estudantes. Extrema continue sendo aquela Extrema querida que nós todos gostamos de ser. A todos os estudantes de Extrema, o meu apelo, a minha mensagem, para que continue
desenvolvendo os seus estudos para a glória de Extrema, como nós desejamos. São essas as mensagens.